No vídeo de hoje eu vou te apresentar dois conceitos essenciais que você precisa dominar: a tolerância ao risco e a capacidade em assumir riscos. Aqui eu quero te ensinar a separar uma coisa da outra e entender qual é a sua real tolerância ao risco e a sua real capacidade em assumir riscos. E não se engane, esse assunto é essencial se você quiser evoluir como investidor e melhorar a composição da sua carteira de investimento. Por isso, preste atenção no conteúdo que está por vir e, de quebra, já se inscreva aqui no canal e clique no sininho, sabe? Aquele sininho pequeno que tem ali do lado do botão de se inscrever. E daí você vai passar a ser notificado a cada vídeo novo do canal do Clube do Valor. Isso vai ser muito bom para você e para mim também. E enquanto a vinheta passa aqui na tela, também deixa teu like para dar uma força aqui no canal. Então, solta a vinheta! Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou educador financeiro, gestor de investimentos e fundador do Clube do Valor. Você já ouviu falar sobre tolerância ao risco? Sabe definir o que esse termo significa? E capacidade em assumir riscos? Bom, eu faço essas perguntas porque eu percebi ao longo da minha experiência em contato com investidores que há muita confusão acerca desses termos. E as pessoas que entram em contato comigo, em via de regra, eles ignoram totalmente essa etapa que é muito importante, que é a etapa em entender qual é a sua capacidade, qual a sua tolerância a assumir riscos, que é uma etapa na vida do investidor que deve vir antes de você começar a montar a sua carteira de investimentos. E isso de não pensar em tolerância, não pensar em capacidade de assumir risco, pode ser bem prejudicial, porque quando você não tem um entendimento bem claro sobre esses conceitos, você pode cometer o equívoco de montar uma carteira de investimentos que não feche, que não bata com a sua tolerância, com a sua capacidade de assumir riscos. E em outras palavras, você pode assumir riscos desnecessários ou ainda não assumir nenhum risco e assim comprometer o seu futuro financeiro, porque você troca o fato de não ter nenhum risco por um retorno futuro um pouco menor e um retorno que pode ser insuficiente para garantir a vida dos seus sonhos no futuro. E é justamente por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente o que é tolerância ao risco e o que é capacidade em assumir riscos. Esses são dois conceitos que são muito importantes de serem definidos, como eu bem disse, antes de você realizar os seus investimentos. Mas Ramiro, eu já invisto e nunca ouvi falar sobre isso. E agora? Não te preocupe, o conteúdo aqui ele é igualmente importante se você já começou a investir e como resultado do que você vai aprender aqui, é muito capaz de você promover importantes mudanças na sua carteira de investimentos. Então, vamos para o conteúdo. O primeiro ponto que precisa ser levado em consideração aqui é a nossa definição de risco. O risco ele é um dos temas mais complexos do mercado financeiro e possui diversas facetas e diferentes formatos que ele pode tomar. Mas, para o propósito aqui desse vídeo, vamos considerar o risco como a probabilidade de você perder dinheiro com seus investimentos. Em outras palavras, vamos usar a definição clássica de risco de mercado. Dê uma olhada agora nesses dois gráficos que eu vou colocar na tela. Nesse primeiro, que mostra a variação do índice Ibovespa nos últimos 20 e tantos anos, ele indica um investimento com um certo nível de risco. Afinal, há alguns momentos de perda relevante do valor do seu investimento. Agora, esse segundo gráfico, que mostra a evolução de investimento na taxa CDI, ele mostra investimento sem risco algum. Afinal, o retorno ele é previsivelmente positivo dia após dia. Então, para o conceito daqui, o investimento do Ibovespa seria muito mais arriscado do que o investimento no CDI. Feita essa distinção, vamos às definições. Conceito número 1. Tolerância ao risco. Tolerância ao risco também é conhecido como disposição em assumir riscos. Em suma, ela significa o quanto você aceitaria ter a mais de risco na sua carteira para ter como contrapartida a possibilidade de assumir um maior retorno. A disposição de assumir riscos é algo muito subjetivo e cada um possui a sua. Por quê? Porque cada investidor é único, com experiências de vida únicas e com experiências de vivências de investimentos únicas. Assim, a sua disposição em assumir riscos vai ser também única.
Entendi. Mas agora como descobrir qual é a sua disposição em assumir riscos? Bom, não existe um método certo do tipo preto no branco. O que você precisa fazer é imaginar qual seria a sua sensação em ver a sua carteira de investimentos tendo uma desvalorização de 5%, de 10%, 25% e até 50% num dado período. É muito importante ressaltar que, diferentemente do que muitos economistas dizem, a sua tolerância ao risco pode e vai variar ao longo do tempo, e ela é altamente impactada por eventos recentes. Deixa eu explicar melhor. No boom da Bolsa de Valores brasileira, ali entre 2013 e 2008, muitas pessoas passaram a investir em ações. Naquela época, todo mundo se dizia ser um investidor arrojado ou um investidor de risco. É claro, a bolsa subia constantemente, trimestre após trimestre, trazendo retornos muito superiores aos da renda fixa. Com a grande crise de 2008 e principalmente com os anos de maus resultados do Ibovespa, ali entre 2011 e 2015, esses investidores que se diziam arrojados, agressivos, tiveram grandes prejuízos e, como num passe de mágica, passaram a se considerar investidores conservadores e ser totalmente avessos ao risco. Na hora de avaliar a sua disposição em assumir riscos, tenha em mente que ela pode estar afetada por eventos recentes e procure, por favor, não deixar que esses eventos afetem o seu julgamento, por mais difícil que isso pareça ser. Parece um pouco complicado, não é? O mais importante aqui é tentar entender que eventos recentes afetam a sua tolerância ao risco e que quanto mais experiente você for como investidor, mais fácil será de entender a sua real tolerância ao risco. Lembre-se também de levar em consideração na sua definição de tolerância ao risco o paradoxo do investidor conservador, que é um conceito muito bacana que eu explico com maiores detalhes nesse vídeo aqui de cima, que eu vou deixar o link aqui também na descrição. Conceito número 2, capacidade em assumir riscos. A capacidade em assumir riscos é um conceito bem mais simples de ser entendido. Afinal, trata-se de uma questão muito mais objetiva do que a tolerância em assumir riscos. A definição da sua capacidade em assumir riscos é como se fosse uma sopa de questões pessoais bem objetivas. Isso é, você pega a sua condição financeira atual, mistura com seu horizonte de investimentos, pega uma pitada da sua própria tolerância ao risco e junta tudo com seu objetivo de retorno. Voa lá! Está definida a sua capacidade em assumir riscos. Sem brincadeira. É basicamente isso. Você pega esses 4 fatores, que são a sua condição financeira atual, seu horizonte temporal de investimentos, sua tolerância ao risco e seus objetivos de retornos, e observa. Quanto maior for cada um deles, maior a sua capacidade em assumir riscos. Se você for um investidor que entende muito bem o papel do risco e possui uma grande tolerância ao risco, porém possui um horizonte temporal de apenas um ano, ou seja, pretende resgatar todos os seus investimentos em um ano, então você possui uma minúscula capacidade em assumir riscos. Em outras palavras, você não pode assumir riscos. Seria algo sem sentido para você, já que você precisa do valor investido num prazo curto. Agora, se você já montou a sua reserva financeira, quitou as suas dívidas, contratou os seus seguros essenciais, possui um grande horizonte temporal, um objetivo de retorno bem claro e uma boa tolerância ao risco, então você tem uma enorme capacidade em assumir riscos. Em outras palavras, pode montar uma carteira com grande peso em renda variável sem medo de ser feliz. Então, em suma, é assim. Tolerância ao risco é subjetivo. Tem relação com o quão mal você se sente em ver seu patrimônio investido variar para baixo em períodos de crise, e ela costuma variar, sua tolerância costuma mudar durante o tempo e é muito impactada por eventos recentes. Isso é o mais importante. Por isso, você precisa ter bastante cautela ao tentar entender a sua real tolerância ao risco. Já a capacidade em assumir riscos é bem mais objetivo e deve levar em consideração 4 fatores citados, que são a sua condição financeira atual, seu prazo de investimentos, seus objetivos de retorno e a sua própria tolerância ao risco. Agora é a sua vez. Compartilhe comigo nos comentários qual é a sua tolerância ao risco e qual a sua capacidade em assumir riscos. E me diga, por favor, se esse conteúdo foi útil para a sua vida como investidor. E antes que eu me esqueça, se você quiser uma ajudinha para entender seu perfil de investidor, sua tolerância ao risco e a sua capacidade em assumir riscos, não deixe de conferir essa incrível ferramenta gratuita que criamos para facilitar o seu processo de autoconhecimento como investidor. Vou deixar o link dela aqui e também na descrição desse vídeo. E é claro, fica sempre o meu pedido aqui para
para que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, clique naquele sininho para que você seja notificado quando a gente enviar novos vídeos e também deixe seu joinha. Então, um grande abraço e até a próxima!